dia! Bom dia! Hoje seremos Ai, gente. nós duas que a Manu não pode vir. Sim. E Cláudio tá aí participando também. Se quiser colocar alguma coisa aqui na roda, Cláudio, é É, Cláudio, bem-vindo. seja bem-vindo, como sempre. Cláudio Ai, nos ai. convidou para fazer um trabalho com ele, né? Convidou a Mona Massa, no caso, né? E a Hum. gente está procurando uma combinação de horários, porque os horários que a gente pode, ele está dando aula, e o que ele pode, aí a gente também não pode, né? Mas ele fez um convite bem gostoso para a gente trabalhar com ele, né, em termos de som, de música, de poesia, Ai, né? que legal. Convite aceito para todo mundo, né? Para todo mundo na mão na massa, né? Vamos ver quando é que a gente consegue, né? O Sim. que que você pensou, Gisele, para hoje? Eu acho que pode ser um bom tema, né? A arte na nossa vida. É, Cláudio, você domina bem esse assunto. Fique à vontade aí para nos colocar aí algumas coisas, né? Eu, na verdade, né, acho que foi ontem, né, que eu estava vendo, né, exatamente sobre a questão da arte. Acho que foi na Nova Acrópole, alguma coisa de filosofia, falando exatamente do papel, né, da arte. Eu tenho uma família do lado da minha mãe muito artística, bastante, né? Em termos de pintura, de desenho, de poesia, de canto, de composição, né? De escrita, de um modo geral. Minha família tem o Soares, né? Que não aparece no meu nome, mas é o Veio Soares, é extremamente produtivo artisticamente. Quando eu era pequena, eu sempre gostei, né? Eu tocava alguns instrumentos e depois eu fui crescendo e essa coisa foi ficando de lado, né? E a gente. Todo mundo aqui em casa cantava numa época, né? A gente tem uma. Na verdade, tem um adormecido, ou sei lá, abandonado, né? A questão da voz, que agora ninguém trabalha mais com isso, mas né, tanto eu como Patrícia, como Laura, como a minha mãe, a minha avó, né? A gente cantava muito. Cantava e tocava instrumento. Lá do meu pai eu nunca vi isso, não. Então, é uma família que tem uma sensibilidade, né? Tem uma história curiosa de uma, não sei se tia da minha mãe, acho que acho que é tia da minha mãe, que né, era uma tocadora de acordeão assim, de alto nível, né? E naquela época a mulher não podia tocar, né? Não podia ser música, né? E aí casaram ela lá para ela poder abandonar o acordeão e ela sumiu do mundo. Olha, Pegou o acordeão e foi embora. E ninguém nunca mais soube dela. nunca mais. Caramba. Nossa, que história, hein, Cris? É, forte isso. Nossa. E, e o que que você quer trazer para a roda hoje? Eu, na verdade, hoje, eu ia trazer completamente oposto disso, né? Que é insônia, gente. Não sei, eu acordei hoje às 2h30 da manhã. Eu tô hiper. Hoje, agora eu tô cansada. Uhum, Extremamente cansada, uhum. né? Porque é, foi embora, quando deu 3h30, 3h20, eu levantei da cama, estava de saco cheio, comecei a fazer. Aí quando chega assim, às vezes quando acontece isso, eu vou na boa, né? Mas às vezes às 5 e pouco, foi exatamente hoje, quando deu 10 para as 5, 5h15. Esse período, assim, eu estava assim, cambaleando em casa, né? E fiquei de olho no telefone, né? Eu sentei ali para fazer minha meditação. Falei, gente, eu não vou nem fazer porque eu vou dormir.
Não vou deixar a Gisele sozinha. Acho que olhando o telefone, olhando assim, Ô, hipnotizada, Cristi, porque senão eu ia dormir, eu ia nem ouvir você. meu Bom Deus. dia, Ed. Pronto, ó. A Ah, esposa do Ed canta. olha aí. Então, acho que você podia cantar um pouquinho aí pra gente, né? Nunca na vida. Por que, Cristi? Já te vi Não sabe dançando. nada. Pode ser que uma vez ou outra eu vou ter, botar até umas aulas com o Cláudio. Cláudio e eu, é, quando a gente se conheceu, eu fiz algumas aulas de canto com ele, depois eu deixei para lá. Né? Eu me lembro que eu fiz um workshop com uma professora de canto que chamou Libertação do Som. Ai, Foi que muito delícia isso. legal. Eram exercícios de a gente aprender a soltar a voz, né? E aí ela foi falando, né? Quando a gente nasce emitindo som, né? O som faz parte do nosso nascimento, né? E aí, a partir do momento que a gente começa a crescer, a gente começa a aprender que precisa falar baixo, né? Precisa ter toda aquela regulação. Então, a gente vai desaprendendo a colocar o som para fora, né? Fora a parte social, que a gente fica com vergonha, né? De expressar esse som, né? E o corpo, quando a gente libera o som, a gente está liberando todo um caminho, né, da energia pelo corpo. Então, faz parte da nossa regulação também o som. E é muito interessante porque no pouquinho que eu aprendi sobre o canto, Cláudio pode falar aí alguma coisa se sentir aí, Cláudio, né? Mas assim, é muito interessante como que o nosso corpo ele é uma caixa vibracional mesmo, né? E a gente pode emitir o som focando em certas partes do nosso corpo. Então a gente pode emitir o som focando aqui. Então tem um nome para isso que agora eu esqueci, mas a gente emite o som para cima, né? E aí a Ah, gente vai é? sentir mais aqui. É muito interessante, Cristi. Quando a gente fez esse workshop da libertação do som, a professora Janaína Azevedo, tem o Instagram dela aí, inclusive, é incrível como é que o corpo todo ressoa, não é só aquela parte. E às vezes a gente acha que cantar é forçar a corda vocal, e não é. É a forma como a gente posiciona, né, o nosso corpo para facilitar a saída do ar. E aí, quando ele sai, aí vibra nas cordas vocais. Então, é muito mais de a gente ter a consciência corporal do que. E é muito interessante, porque também fiz aula de canto um tempo com a Nath Dias também. Super recomendo. Ela também tem Instagram, né? E era muito interessante perceber. E aí eu fazia muitas associações com a experiência da aula com a vida. Porque muitas vezes a gente quer forçar uma barra, né? Tipo, eu quero fazer para fazer um som, forçando num volume. Então, às vezes a gente dá uma força, né, para fazer volume com o som, mas na verdade a gente está estourando as nossas cordas vocais e não está propriamente liberando o ar para fazer o som. Então, o cantar ele não tem tanto esforço assim, é mais a gente aprender a posicionar o nosso corpo, né? Então, isso é muito interessante. É E mesmo. Que experiência boa. é muito, Cris. Mas você tá meio fora, mas você deve ter registro aí do canto.
né, da experiência de vocês? Ah, com certeza tem isso, é uma memória muito vívida, né? E era muito legal, né? Porque a, isso era muito natural, né? A gente não era nem nada combinado, não. É porque acho que vinha a questão da família, né? Minha mãe e minha avó cantaram em coral, que era acho que era uma coisa muito comum naquela época, né? E a minha tia também. Acho que só o meu tio que nunca participou dessas atividades, porque ele também teve um outro tipo de educação, ele não foi criado pela minha avó, né? Mas a minha mãe e a minha tia, todas as duas tinham a questão do canto, tanto é que a minha tia tocava muito teclado, né? Ela tocou durante muito tempo. O teclado dela está até aqui em casa, né? É que está faltando uma peça, não sei nem se compra e tal. Eu deixei lá, né? E até o Mão Massa teve contato com uma outra ONG, que acho que foi aquela moça que é lá que fez o seu casamento, né? Que foi lá da Vaz Pequena, Vaz Grande. Eu até cedi o teclado, a Alice, a Alice sim canta, né? E toca, né? Ia trazer e terminou, acho que a gente ficou vai hoje, vai amanhã, e a moça também é super atolada, nossos horários não combinaram, e aí a coisa vai ficando pelo caminho, né? Mas eu nem sabia, porque da questão do som, bom, primeiro que a gente sabe que o som é o que cria, né? Tudo vem, todas as criações são através do som. Então, a gente sabe disso, que todas as vezes que a gente fala, a gente está criando coisa. Isso é também que tem um som para cada chakra. Uma nota que está mais próxima, né? Cada nota está ligada a um dos chakras, mas essa questão, né, do poder elevar o som e descer, eu nunca participei. Eu nunca participei, na verdade, de nada que envolva a voz, a não ser com o Cláudio. Foi a única experiência, foram uns 3 meses, né? E depois eu falei, quer saber? Acho que esse não é mais alguma coisa, né? E Pois é, o que eu gosto de fazer, quando eu estou sozinha, quando, por exemplo, eu estou na cozinha, porque agora mesmo o som, aqui em casa tem sempre o rádio ligado, sempre, sempre, está sempre ligado, né? Eu estou sempre ouvindo uma música. Aí, aí às vezes eu me pego, ontem eu me peguei várias vezes cantando junto e tal, mas aí, ó, aí, ó. apresentação ao vivo, não. Eu Pois preciso é, mais né? vezes lá em Recife para me reunir com a turma que canta. Pois é, porque eu percebo, né, não só o canto, né, mas a arte de forma geral, né, a dança, é, a arte, o teatro, né, a dramatização, enfim, as exposições, né, de quadros, assim, são formas de falar com, né, a gente se identifica sem precisar muitas vezes usar as palavras, né? Tem Sim, um contato direto com uma outra via de comunicação que vai para além do racional, né? Então, quando a gente enxergar um desenho e se encantar com aquilo, com uma imagem, de alguma maneira, sem a gente conseguir explicar racionalmente, aquilo nos toca, provoca de formas diferentes, né? Um filme, nossa, tudo quanto é peça de teatro ou apresentação assim ao vivo, nossa, me mexe muito, eu fico muito tocada com essa experiência, né? Porque é isso. No teatro também, num musical ou num concerto, é, a gente tem ali também tudo envolve essa consciência corporal, tudo envolve essa presença. Então, é muito tocante. Ai, ó, estão te esperando em Recife, ó, Christian. verdade. É que eu não vou para Recife, eu fico na casa dele, Aí, né? ó. E acho que já não são mais crianças, que já está tudo adolescente. São meus dois amores de Recife.
Olha, o Cláudio está falando, de modo geral, quase tudo começa pelo autoconhecimento. Nesse sentido, o canto envolve conexão com a nossa respiração e sentimentos do nosso ser. Exatamente, eu sinto É. exatamente assim, Cláudio, né? Da gente entender, perceber o nosso corpo, perceber o que que a gente é capaz de fazer pelo exercício da respiração, né? E isso vale também para exercício físico, né? Quando a gente está ali na consciência corporal, que a gente percebe o quanto que o nosso corpo é capaz de resistir a uma determinada posição e o efeito que isso tem, né? De liberar certos hormônios, enfim, sensações de bem-estar, né? Depois, não necessariamente ali naquele momento, mas a respiração, a medicina tradicional oriental, ela fala muito isso, né? Do poder da respiração. A respiração ela é uma das chaves para a nossa regulação, né? Então, a arte, ela também impulsiona a gente a fazer esse exercício de consciência corporal e encontrar a nossa própria potência, né? Então, quando você está falando aí, Cristian, eu estou aqui pensando, poxa, se você se reconecta com esse canto, nossa senhora, deve trazer aí uma potência, uma conexão, uma coisa que, sei lá, que a gente não consegue nem dimensionar. É, são duas coisas que eu acho que são importantes aí nessa questão expressiva, né? Além do escrever. Uma eu acho que é o canto e a outra são os movimentos corporais, né? Acho que foi quarta-feira, o Cláudio estava até com a gente e umas, que a gente conversando exatamente falando sobre música, né? E aí o Paulo falou, gente, eu, algumas coisas eu vejo, eu não consigo vibrar com isso, né? E uma das coisas é o que a maioria das pessoas hoje em dia, eu acho, né? Que é que era a ópera, né? Que a gente estava falando sobre. Que eu acho que em função do convite do Cláudio. Gente, eu viajo naquilo, eu viajo. Eu fico extasiada. Eu fico pinto no lixo numa ópera. O tempo, eu não vejo o tempo passar, e não sei o quê. É impressionante como aquilo me toca. Só de Impressionante. você falar, o semblante é É, outro, a energia é outra. nossa, é impressionante como aquilo é vivo para mim. E interessante é que eu não tinha contato com isso quando eu era pequena, eu não fui criada nesse meio, né? A música clássica, de um modo geral, apareceu para mim, eu já era adolescente, né? Então, era uma música comum, né? Ainda mais que nós estamos falando de Recife nos anos 60, né? Imagina, né? Então, e eu tinha um tio muito refinado. Bom dia, Flávio. Aí, e, aí ele dizia, não, gente, mas existe um outro tipo de música e tal. E aí a gente ria, eu e a minha prima ríamos pra caramba. Aí aquilo foi começando a tocar. Até que o dia que eu ouvi uma ópera. Eu falei, gente, Barbeiro de Sevilha, foi a primeira ópera que eu ouvi. Falei, que coisa maravilhosa isso. E qual a ligação da arte com a insônia no nosso papo de hoje, hein? Ah, uma boa coisa, porque podia pelo menos me fazer dormir, né? Mas sabe o que acontece? Eu tenho um Eu, palpite. então, peraí, se eu botar. Eu já tentei, como eu gosto muito desse tipo de música, eu já botei música para dormir, né? Aí o que acontece é que eu fico sonhando, que eu estou dançando, estou cantando, estou tocando instrumento. Ó, olha aí, ó, o inconsciente dando as dicas aí, ó. Ó, O que acontece na coisa? Se for cantada, então eu canto pra caramba, eu danço. Eu falei, gente, eu não estou dormindo de qualquer forma. Eu desisti desse negócio. mas você não Mas, estava dormindo? Você não tava dançando enquanto dormia? pode ser, Sonhando? sabe? Mas eu me lembro claramente, sabe? Eu fico, né? E tal, não sei o que. Enquanto a música tá tocando, eu tô ligada. Eu falei, não, acho que
Eu terminei desistindo, mas bom, qual que é a dica que você tinha aí que eu te cortei? Não, uma hipótese, né? Porque assim, é isso, a arte, ela conecta a gente com uma outra realidade, uma outra dimensão da realidade. Não vou dizer que é uma outra realidade, mas com uma outra Uhum, dimensão da realidade, né? Quando a gente se conecta com a arte, a gente se conecta com um tempo que não é o tempo Cronos, né? É o tempo Kairos, é aquele tempo da gente estar ali vivendo aquele presente, aquele momento presente. É o momento em que a gente é isso que você falou. Ah, eu nem vi o tempo passar, né? De você embarcar ali naquela conexão e de repente tudo fica diferente. A sensação, a forma como a gente enxerga, fica uma coisa mais no nível da imaginação, né? A gente no nível da criação, né? Do sonho, da gente se imaginar. Nossa, eu tô aqui dançando, tô me imaginando, sei lá, dançando no meio em cima de uma montanha, rodopiando pelos Alpes, né? A gente vai para uma outra dimensão de realidade. Só que a gente está aqui no nosso dia a dia quase que massacrado por essa ênfase nessa conexão nessa dimensão de Cronos, né? Às vezes, por exemplo, esse fim de semana mesmo, teve feriado. E eu fiquei, caramba, a gente teve feriado, né? E ainda assim eu não tô com a sensação de um descanso. Por quê? Porque a gente está o tempo todo ligado na rede, mesmo evitando celular no fim de semana, um contato de uma pessoa aí já lembra que tem isso, tem aquilo, caramba, tem um monte de coisa para fazer no início da semana. Aí já aciona, a gente está hiperestimulado, né, nas tarefas do dia a dia, nas coisas que a gente precisa fazer. Então, é o dever, 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 dever. É quase como se esse espaço da arte quase não tem, né? Tanto é que ele não é valorizado na escola, ele não é valorizado no na nossa educação, a arte, né? E se a gente for parar para observar, por exemplo, a arte nos salvou e muito durante a pandemia. Pelo menos para mim, foi assim, a minha. até eu dancei, como não? Você dançou, Dancei. temos imagens de Cristo dançando. A prova do crime. Pois é, Mas é, faz né? sentido. É, não, faz sim, faz sim. É, você falou o negócio do feriado. Você acredita que ontem, eu estava dizendo assim, quando foi feriado? Foi semana passada. Olha só, ontem eu estava na cozinha e eu estava perguntando para assim para mim, porque volta de feriado, teve não sei o quê. Eu falei, ué, gente, esse feriado foi quando? Foi semana passada? Foi semana retrasada? Gente, não, foi na quinta-feira. Pois é. Né? E trabalhei sexta-feira, né? Trabalhei sábado de manhã, né? Que excepcionalmente eu tô atendendo de manhã. Nada foi diferente. Para não dizer que eu, no final diferente, tomei um café com Elisa, né? Estive lá na casa da Elisa com a Manu. Pronto, foi a única coisa que eu realmente fiz, Uhum. sabe? Pois E é, e aí eu fico tenho observado isso, né, sobre essa coisa da sobrecarga mental, né, que a gente pode até não estar lá trabalhando, mas a mente não para de trabalhar. Então, essa desconexão com as tarefas, com as coisas que a gente precisa fazer, com a vida das pessoas, né? Ai, como é que será que tá Beltrano, tá fulano, tá cicrano, com essa coisa de internet, a gente fica, a gente acessa esse aqui agora com muita facilidade, né? Assim, é isso, tipo, eu tô aqui a 5 horas de diferença de você, a gente está conversando, então essa hiperestimulação da, da,
das coisas do cotidiano, ela acaba dificultando essa conexão com outro nível, uma outra qualidade de tempo, né? Esse tempo em que a gente pode se perder nele, né? Que a gente pode viajar olhando para a nuvem, vendo as nuvens fazendo umas formas e brincando com elas, Ai, isso é né? gostoso pra caramba. Adorava fazer isso quando era criança. Gente, ficava, deitava no chão lá de casa, e ficava olhando para os tempos, aí você, isso aqui parece com não sei o que, não sei o que lá, e eu ficava muito intrigada, porque era o movimento, né? Eu não tinha ideia do que era. Falei, gente, mas eu acabei de ver, já não está mais, já mudou e tal, não sei o quê. Né? E eu ficava olhando, eu sempre gostei de fazer isso. E a gente não, eu não faço mais isso. Pois é, né? Quando que a gente se permite sentar, ficar só contemplando, né? Que parece que a gente não está fazendo nada, mas a gente também tem essa informação do poder criativo do ócio, mas ainda assim para a nossa cultura que hipervaloriza o trabalho, a produção, a produtividade, né? O quanto fica difícil a gente se permitir ficar nesse ócio, né? Ou tem a tal da, como é que chama, gente? Acho que é fome. Enfim, que é um termo aí que se usa para falar dessa fome por estar atento a tudo das coisas da internet, Hum, sabe? Então, assim, a Ligado. gente está muito, a gente não quer perder nada, a gente quer engolir tudo. E nisso a gente fica o quê? Empanzinado de informações que quando a gente vai deitar e dormir, simplesmente o nosso organismo não dá conta de É, não processar. dá mesmo. Até porque a noite é o período que o nosso organismo aproveita para regular as nossas emoções. A noite é quando a gente faz a digestão das nossas emoções. Então, eu, por exemplo, é muito nítido, eu fico, gente, se eu não digerir o meu emocional hoje, vai ser insônia na certa, Hum. entendeu? Então, às É, isso, vezes, é. Isso eu nunca parei para pensar, não, mas eu vou, tá aí, vou ver isso. tanto que é muito comum o quê, né? Muitas pessoas quando que apresentam compulsão alimentar, ela acontece geralmente quando? À noite. O emocional tá ali, ó, bombando, gritando. E aí, para calar esse emocional, não, deixa eu botar comida para dentro aqui para ver se cala isso aqui que eu não Uhum. tô aguentando, né? Enfim, claro que tem várias leituras, né? Isso não é a única, mas é uma das leituras que a gente pode fazer para a compulsão alimentar, né? Então, a noite é o momento que o nosso organismo ele tem para que ele possa regular o nosso emocional. Tanto que a gente sonha, né? O sonho é uma regulação, Uhum. né? É quando a gente faz coisas que a gente não teria feito, É. né? É quando a gente realiza coisas que a gente sentiu falta de realizar. Enfim, ele é uma regulação também. Tanto que para a gente ter uma qualidade de sono boa, precisa ter o sono REM, né? Que é esse momento do sonho. E precisa ter um tempo de um sono mais profundo também. Então, só que a gente está tão ligada que a gente é difícil demais. Eu vejo muito, desde que eu me mudei, eu tenho percebido, tenho tido episódios de insônia muito frequentes, Ai, né? gente, E para é horrível isso. e para mim é muito nítido, assim, que é isso, é muita ansiedade por conta do novo, né? É a ansiedade em relação a falar o idioma, aprender o idioma, é uma pressa de querer aprender, é uma pressa de querer conhecer, fazer um vínculo social, uma pressa de querer construir as coisas. Então, regular essa respiração de calma, vamos lá, né? Um dia de cada vez, o que foi possível ser feito hoje. E acolher esse emocional é um exercício do autoconhecimento, que não é fácil. Ó, o Cláudio botou aqui. Esse é o conflito, o desafio para todos nós no processo inacabado do autoconhecimento.
a percepção da unidade do ser, sentir e pensar. A arte não está apartada da pressão mental do exterior. Verdade. É, É, até é, aí, Cláudio. É, Cláudio colocou um, um pensamento aqui, e agora me lembrei, semana passada eu vi um podcast né, sobre a Helena Blavatsky, que foi uma coisa que me tocou assim profundamente, profundamente. Eu já vi, sei lá, já perdi até as contas de quantas vezes eu já vi aquilo ali, né? Porque me tocou tanto que eu falei, não, eu tenho que ver para saber o que, que é. E uma das coisas que ela fala, exato, ela, é isso aí, essa questão do que é se conhecer, né, o seu conhecimento de você mesmo, a sua evolução, a sua vida é algo que é inacabado. Você vive exatamente porque é inacabado, porque você está tentando juntar todas as coisas, né? Porque ela falou, você falou sobre respiração, ela também fala sobre isso, porque ela diz que respiração para ela é o amor e que é a vida. Respirar. Quer saber o que é a vida? Respire. Né? O que é o amor? É isso. Porque basta você parar de respirar por um tempo, que vai vir a noção de que você está próximo da morte, para que no instante você retorne. Né? No, no momento, vai chegar aquela hora em que você vai respirar de volta. E, e é questão da unidade, né? Da gente voltar a ser uma unidade em todos os sentidos, uma unidade de mim comigo mesma, né, com todas as coisas que existem dentro de mim, de sombra, de vivências, de inconsciente, como a minha unidade com o todo. Né? Então, é o que o Cláudio colocou aqui. Né? Então, Cláudio, você tem toda a razão do que você está colocando aí. E eu acho que a arte em si, a, em todas as formas de arte, é exatamente você tentar agregar todas as suas coisas. Porque, por exemplo, né, eu escrevo, né, eu não tenho o lado poético da minha família, isso eu realmente não tem. Minha escrita é técnica. Né? Ela é muito dificilmente, eu tenho, sei lá, eu devo ter uns 2 ou 3 textos que têm algum tipo de lirismo, ou de poesia ou poética de alguma forma. Né? A minha linguagem é técnica. Mas quando eu estou fazendo isso, né, quando eu sento para fazer, é, um, é uma outra experiência. Né? Eu me sinto assim completamente fora, né? Uma conexão com parte minha que eu não tenho ideia, que eu não conheço. Né? Então, embora sejam momentos breves, porque eu não sou de fazer grandes textos, nem de fazer isso todo dia, como deveria ser, né? Porque diz que quando você escreve, você deveria escrever todo dia, né? Porque é isso que mantém, aumenta, que amadurece a sua habilidade. Eu não tenho disciplina. Essa é uma das coisas que eu não tenho disciplina. Né? E, mas, naquele momento, eu estou completamente num outro mundo, numa outra versão de mim, né? E, na verdade, a gente fica preocupado com muitas coisas, mas todas as coisas da gente estão dentro da gente. É que a gente não sabe acessar, ou a gente não se permite acessar, porque a gente está tão voltado para as coisas do dia a dia, que disso, daquilo, que você tem que fazer isso, tem que produzir, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, como se a vida só se reunisse a isso, só se resumisse em você sair, trazer dinheiro para casa, cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar de você mesmo, né? E contribuir, e não deve ser só isso, né? E a gente vai se apartando e esquece que todas as coisas que a gente aprendeu um dia continuam ali à disposição da gente, né? E isso é uma coisa que ultimamente eu tenho falado para mim, né?
Que às vezes eu estou pensando em alguma coisa, né? Isso acontece muito quando eu estou cozinhando. E eu fico assim para mim, lembra, grava. Gente, eu não preciso gravar nada disso, não. Só estou pensando, tá aqui. Se eu cheguei a pensar, se eu cheguei a dizer para mim, se eu cheguei a me verbalizar, saiu inclusive do inconsciente, ele não vai se perder, ele vai estar ali. E se eu relaxar, essa coisa vai vir. Porque às vezes eu tenho umas ideias assim, né? Algumas coisas que eu quero desenvolver com algum cliente, e aí ficava naquela preocupação de, ó, não esquece, guarda, não sei o quê. Pega um papel, coloca a ideia lá, depois você desenvolve. Não precisa fazer isso, sabe? Que é exatamente tudo que essa questão de que você tem que estar dando conta de tudo, tem que estar olhando tudo, tem que estar presente em tudo, você tem que resolver todas as questões, você tem que ter resposta para todas as coisas. Gente, para com isso, né? Eu estou começando a me permitir, eu estou assim bem começando a aprender a engatear, sabe? Porque aí Que tem aquela, linda. aquela coisa da rigidez toda de ter controle sobre tudo. Mas eu estou começando a me permitir confiar de que quando eu precisar, está aqui, ó. Se eu relaxar, se eu sair disso, talvez, muito provavelmente, eu vou. Eu já me disse, isso já nasceu, só está lá, né? Sim. E talvez isso tenha a ver, né? Eu nem sabia da sua dificuldade, porque eu sempre tive dificuldade de dormir, sempre, a minha vida inteira. Eu não me lembro de. Então, eu tenho uns 2 ou 3 dias. Semana passada eu passei uns 2 dias dormindo super bem. Aí mandou: o que você fez? Eu digo, não fiz nada diferente para poder repetir. Acho que eu estava tão cansada que eu terminei dormindo, né? Mas acho que tem a ver essa questão aí de você, de não se desligar, sabe? Não, porque amanhã tem que fazer isso, amanhã tem não sei o quê, tem pilates, tem não sei o quê, eu tenho que voltar, tem atendimento de tarde, tem que resolver não sei o que lá. E no final das contas, a única coisa que eu não me disse é: eu vou fazer tudo isso e vai estar tudo bem. Aí, assim, né? Eu vou fazer o que for possível, o que não for vai ficar por outro dia, né? Sempre dá, né? Porque, na verdade, né, é, eu mesmo me organizo de tal forma, sempre, sem eu perceber, eu estou sempre deixando as coisas organizadas de tal maneira que eu consigo fazer. Muito dificilmente eu tenho uma atividade que eu deixo inacabar, né? É, mas é isso, Então, né? Não são só as tarefas, são as nossas preocupações com os outros, com as pessoas que a gente ama, exatamente. né? Com, enfim, trabalho, no sentido assim, né? As pessoas que estão ali envolvidas, né? Então a gente tende e é estimulado a estar nesse controle, né? Só que a gente, nosso corpo está sempre lembrando, né? A gente a se reconectar, a se conectar, né? Com o nosso sentir, com a nossa percepção, para a gente se regular. Então, eu acho que tem tudo a ver a arte com esse tema, porque a arte ela é um caminho que conecta, né? É. Minha querida, Chegamos, boa semana. chegamos. Boa semana, Chegamos. conseguimos. Aê! Depois de tanto entrar e sair, vocês vão se ver. Né? A gente Eu está falei, falando de gente, conexão, ó. Aí, ó. no final das contas deu tudo certo. Sim. Beijo, querida. Ó, Uma sinta-se boa abraçada. semana. Você também. Um beijo. Cláudio colocou alguma coisa aqui sobre isso. Nem sempre significa algo negativo. Às vezes é uma alternativa para nosso encontro para manifestar no vazio algo proativo. Ah, Cláudio, isso já me aconteceu, Sim. sabe? Isso já me aconteceu. Não, não é sempre que eu acordo de madrugada que eu estou tão cansada como eu estou me sentindo agora. Né? Já teve dia de eu acordar 3 horas da manhã, 5 horas, tá com meu 4 e pouco, o meu almoço já está pronto e não sei o quê, eu saio, volto, né? E
vou fazer minhas coisas, trabalho a tarde inteira, chego de noite, tá tudo certo e eu tô serelepe. E já aconteceu disso, né? De eu acordar de madrugada porque eu estava com uma ideia fixa e eu queria desenvolver a ideia e parte de mim disse assim, ó, acorda logo e vai resolver o que você tem que resolver e depois ver, né? Sim. Então é isso, tá? Obrigada, Cláudia, pela Obrigada pela participação. participação, para todas aí, né? Sim, Quem sabe se você tiver livre quarta-feira, você nos dá prazer de vir tomar um café conosco. O Cláudio sempre vem nos ajudar na quarta-feira aqui, sim, né? tenho Antes visto. de ir para a aula de Tai Chi dele. Gisele, Legal. querida, boa semana para vocês Beijo aí, para tá? vocês também, Beijo. Cris. Semana que vem, então, a gente se encontra.